Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, não é? E é claro que nós vamos começar falando do que aconteceu com o Rafael Ilha ontem na Fazenda, ou deixou de acontecer. Esse realmente é o assunto que está bombando nas redes sociais, o assunto mais lido no UOL, não é? Como vocês sabem, então não tem como não falar desse tipo de coisa. O Rafael já andou dando entrevistas mesmo, como eu tinha avisado para vocês através do Twitter ontem, que iria acontecer, enfim, o público já sabe do que aconteceu, que impediu o Rafael Ilha de entrar na Fazenda, e é justamente pela questão da pena alternativa. E daí sai, para variar, né, se não fosse o Rafael, é polêmico, na verdade, toda essa história. Por quê? Porque, segundo os advogados, o juiz que que indeferiu o pedido de apresentação dele, da participação dele na Fazenda, no reality show, poderia ter sim negociado essa pena alternativa. Várias foram as propostas do advogado, do Dr. Vanderlei, o advogado do Rafael Ilha, ao juiz, não é? Apresentou uma defesa muito bem fundamentada do direito ao trabalho, porque isso é um trabalho de novas perspectivas, que não atrapalharia o cumprimento da pena alternativa, que ele poderia compensar antes de começar o reality show, né, o tempo que ele ficaria confinado, ou depois que ele saísse também compensar esse tempo que ele estaria lá dentro. Ou seja, ele tinha uma proposta que ele começou a fazer, porque a instituição que ele ajuda, que são crianças que estão em situação de risco, ou crianças maltratadas pelos pais, ou abandonadas, ou perdidas por aí até serem reencontradas, resgatadas pelas suas famílias, essa instituição era plenamente a favor, né, e deixou as portas abertas para o Rafael trabalhar até 10 horas por dia, incluindo sábados e domingos, para que ele pudesse fazer um montante de horas até a estreia do reality show que compensasse o tempo que ele ia ficar confinado, né? E abriram as portas e falaram: não, vem para cá, fica todos os dias da semana aqui com a gente, entre as 9 da manhã, sai às 19 horas. E ele se propôs a fazer isso, não teria um dia de descanso, mas estaria cumprindo a pena e poderia ir para a Fazenda sem prejudicar essa dívida que ele ainda tem com a Justiça, não é? Começou a fazer esse tipo de coisa, a Justiça foi comunicada, evidentemente, pela própria instituição, que tem que deixar a Justiça a par de tudo isso, e vem uma contraordem que, tudo bem, lei é para ser respeitada mesmo, tanto que vai se cumprir a lei, está sendo cumprida a lei, isso não se discute, mas também não quer dizer que a gente não possa questionar, porque uma pessoa que está se propondo a trabalhar 10 horas por dia, todos os dias, não é? A instituição aceita, abraça isso, quer ajudar o Rafa, está já torcendo antecipadamente por ele para a Fazenda, quando comunica a Justiça, recebe uma contraordem: não tem 1000 horas de pena ainda cumpridas, então ele não pode, olha o absurdo da lei, ele não pode cumprir 10 horas por dia, ele tem que trabalhar uma única vez por semana, apenas 8 horas. Então eles não aceitaram alguém trabalhando 10 horas por dia todos os dias da semana para compensar a ausência depois, e obrigaram a trabalhar, continuar no esquema de uma vez por semana, 8 horas por dia, o que não daria a soma do tempo, claro, que ele ficaria na Fazenda se ele ficasse até o final. O que eu particularmente acredito, ainda mais depois de ver o time formado de ontem, que é muito fraco. Rafael vai fazer muita falta nessa história, não é? Fora a Ovelha e Mara ali, a gente praticamente não conhece mais ninguém, não são pessoas que têm uma legítima, uma grande representação junto ao público. Isso era um protesto geral também ontem nas redes sociais, e assim ele não pôde, na verdade, participar em função dessa história toda, o que é determinado. Não pode ficar confinado, não pode ficar preso lá na Fazenda, retirado lá na Fazenda, porque tem uma vez por semana que cumprir uma pena de 8 horas por dia. Aqui, que na verdade acaba sendo um trabalho, não é? Só não pode ser chamado de trabalho voluntário, porque é estipulado diante da lei, diante da Justiça, mas é uma contribuição, é uma causa nobre, e que ele abraçou isso já há algum tempo e vinha cumprindo essa pena por etapas, também em função do
trabalho dele na reportagem, essa coisa toda que vocês já conhecem. A justiça decidiu assim, assim vai ser feito, assim vai ser respeitado, e aí, né, boa sorte para quem continua no jogo. Só que até ontem era definitivo isso aqui pela Justiça de São Paulo, é definitivo, ele não pode antes, né, não pode no começo do reality participar. Ontem ele poderia participar, a Record pensou inclusive, e ele ir até a Fazenda, dar uma entrevista para os justos no final, explicar para o público o que aconteceu. Mas aí também não é permitido isso, ele não pode ir, simplesmente não pode, nem para ir lá e falar, olha, isso, aquilo, não. Então, hoje ele já pode e amanhã ele volta, amanhã é o dia dele cumprir a pena, ele vai cumprir normalmente, prestar a jornada de trabalho. Ontem restou só aos justos explicar isso para o público e explicar muito rapidinho. Eles estudaram a possibilidade, vai, não vai, acabaram optando não, e hoje ele deu a entrevista que ele deu ao Hoje em Dia, porque apesar de não participar da Fazenda, ele continua com os 3 meses de contrato, ele continua contratado da emissora até dezembro. Então ele tem que estar à disposição da emissora. Ele tem que fazer tudo aquilo para o qual ele for escalado. Não tem jeito, né? Existe um contrato. Ele vai receber por isso, como se ele estivesse participando da Fazenda, mas vai ter que seguir aquilo que a emissora determinar como trabalho para ele nos próximos meses. Aí isso seria São Paulo. Agora já se abriu a possibilidade, diante dos advogados do Rafael, de se recorrer a Brasília, né? Eles acham que a chance pode ser pequena, mas não deixa de ser uma chance. E aí seria uma outra questão a ser resolvida pela produção do reality, pela direção do reality, pela direção da emissora. Como é que você vai botar o Rafael lá dentro, depois dele ter ficado um tempo aqui fora? Que é uma questão que sempre se levanta quando algum outro participante entra já com o bonde andando, vamos dizer assim, né? Mas essa seria um outro capítulo dessa novela que já vem se estendendo, gente, há mais de um mês, praticamente quase 2 meses. Muita gente ontem me questionou, você vai dizer que você não sabia que o Rafael ia para a Fazenda? Você vai me dizer que você não sabia nada, não sei o quê? Não é isso, você falou que ele não ia porque ele tinha que divulgar o livro. Eu não falei que ele não ia. Quando esse assunto foi abordado, quando me perguntaram aqui, eu disse, eu não estou sabendo de nada. E eu ainda brinquei, falei, Rafael, de jeito nenhum, a gente tem todo o trabalho de divulgação do livro para fazer. Por quê? Porque era só um boato, porque realmente não estava sabendo de absolutamente nada dessa história. Eu ainda falei para vocês, se foi isso mesmo, tem um acordo de não falar. E o Rafa não fala nem morto, ele não quebra acordos, na verdade. Aí eu disse, eu não vou perguntar, porque assim, ele não tem que mentir para mim, eu não teria que mentir para vocês, que eu acho isso péssimo. Ou a nossa relação é transparente ou ela não existe. Ou eu olho para o olho da câmera para dizer para vocês o que realmente é verdade, ou então não vale a minha função aqui. Nós não estamos aqui para enganar ninguém. Já chega tudo que está aí, né? Já chega o que a gente está passando no nosso país de tanta mentira. Não vai ser por aqui que vocês vão ser enganados também, de jeito nenhum. Aí o que aconteceu? Aí houve um contrato, só quando esse contrato foi assinado, isso foi depois de muito tempo de boataria, é que o Rafael chegou e falou, olha, a situação é essa. E junto com isso, já veio a notícia do risco de não se concretizar. Tem um contrato assinado, mas não é garantido que eu entre na Fazenda, porque, e surpreendentemente, quando o doutor Vanderlei comunicou à Justiça a ida dele ao reality, veio o veto. E não veio um veto só para o Rafael. A emissora também foi comunicada, que é uma coisa que não é usual de se fazer. Né? Então é assim, olha, não pode, Rafael, você não pode ir, é uma coisa. Aí um aviso para a emissora, se colocar no ar também tem penalidade. E aí se brecou tudo. Então eu não tinha o que dizer para vocês se na verdade ele não iria para a Fazenda, como acabou não indo. O que aconteceu? A emissora, que quer o Rafa de toda maneira e com toda a razão no reality, resolveu apostar até o último minuto. Enquanto o advogado tivesse recursos para ir entrando, para ir pedindo, e o doutor Vanderlei fez um trabalho excelente, uma defesa muito bem fundamentada, eles iam aguardar, como aguardaram ontem praticamente até o último minuto, e quando a resposta veio o carimbo de indeferido mesmo, não, não e não, então cumpra-se a lei. Eu só lamento que a lei não seja igualmente severa, criteriosa e determinante na sua aplicação, como está sendo no caso do Rafael, com tudo que a gente está vendo de bandalheira por aí. Eu acho que a lei é para todos. Se questiona, se discute, estou colocando
colocando aqui meu ponto de vista, ele o dele, o advogado dele. O Tiago Rocha está aqui com a gente. Boa tarde, Tiago. Vai falar também, o Vladimir Alves também, né, Vladimir? Claro. Mas cumpra-se a lei, isso é inquestionável. Então não pode ir, não pode ir. E foi isso, eu só soube quando deu o problema. Só soube quando deu o problema. E quando deu o problema, era um problema mantido em sigilo. Ou vocês viram ou leram uma linha, uma palavra, uma vírgula sequer sobre esse assunto em qualquer veículo desse país, em qualquer site, em rede social. Vocês nunca ouviram falar do que estava acontecendo nos bastidores. Por quê? Porque era um caso de justiça e a partir desse momento ninguém pode falar. E por isso que eu não coloquei essa situação aqui para vocês, porque eu não podia colocar. Agora, nunca disse para vocês, quando alguém citou o nome do Rafa aqui na lista ou qualquer coisa assim, não, ele não vai. Não, de jeito nenhum. Não, porque existia a possibilidade. Então, para que mentir, certo? Se talvez pudesse ir uma ínfima possibilidade, a gente até teria, né? Não poderia falar, mas eu avisaria até os colegas. Não era esse o caso, na verdade. Então, não se pode falar, não se vai falar, porque também é uma questão de respeitar a justiça e a gente não podia fazer diferente. Tanto que ninguém fez isso de uma outra forma. Era para ser respeitado, foi respeitado para realmente não virar aí uma coisa de cada um faz o que quer e não se respeita o que está determinado. O que foi determinado está respeitado e agora é bola para frente, na verdade, né? O que você quer, diretor? Vamos passar o trecho? Então, vamos ver aí o trecho, vamos lá. Quero saber o seguinte, vocês acharam, o que vocês achariam, era um pouquinho só, se outro participante entrasse no jogo? Vocês não estranharam que vocês estão em 15? Sim. Vocês contaram, né? Sim. Bom, sempre está dizendo que só acontecem na Fazenda, né? E é verdade, coisas que só acontecem na Fazenda. A gente tinha divulgado que seriam 16 peões, vocês 15 e mais um, que seria o Rafael Ilha. Isso, eu tô esperando ele. Só que ele teve um problema com a justiça que o impediu de entrar no jogo aos 45 do segundo tempo. Que pena. Muito pouco tempo atrás, hoje mesmo. Nós esperamos até o final da tarde para ver se o problema poderia ser contornado, mas recebemos um comunicado da Justiça proibindo a participação do Rafael Ilha no programa. Infelizmente, seria muito divertido ver ele, que tem essa personalidade exuberante, como ele ia se sair ao lado de vocês. Mas como essa disputa é cheia de surpresas, e vocês já sabem que existem peões substitutos, no caso de alguém ter, no último momento, não poder participar, então nós vamos colocar um peão no lugar do Rafael Ilha. É o ator Luca Ribeiro. Pode entrar, Luca! Bem-vindo, Luca. Bem-vindo, viu? Tá aí, né, gente? Foi esse momento, doeu no coração da gente pra caramba. O público também sentiu muita gente achando mesmo que ele fosse, já estava torcendo, mas enfim, é isso, cumpra-se a lei, eu acho isso muito importante, né, para ver se a gente resgata o respeito ao que é determinado pelas leis aqui no nosso país, porque a coisa realmente está difícil. Só mais uma coisa, ontem, naquela correria toda, eu até acabei postando que o Rafael estava voltando já de Itu para casa, porque ele não iria participar. Porque a partir do momento que eu fui liberada, aí eu comecei a contar tudo para vocês, através do Twitter, através do Instagram, essa coisa toda. Na verdade, ele não chegou a ir para Itu. Ele continuou no confinamento, num hotel aqui na Zona Norte de São Paulo, na região de Santana. E aí sim, a emissora mandou uma viatura, junto com a Aline, a mulher dele, buscá-lo no hotel e levá-lo para casa para apresentação hoje cedo no programa da casa. Então, foi esse daí que foi um dado que realmente eu errei na informação, tá certo? E de resto, é bola pra frente, enquanto ele tiver contrato lá, ele não tá aqui, e assim vai sendo, e ele vai trabalhando, pelo menos tá livre para realmente trabalhar em cima do livro, na divulgação do livro, que ele tem uma agenda cheia pelo país para ser cumprida, muitos convites de livrarias, de shoppings, de eventos, é uma doidice, e a Cristina Moreira, a assessora do Rafa, já está fazendo, desde já, para vocês terem uma ideia,
a agenda dele escolar para o ano que vem, porque o que tem de pedidos de escola para que ele leve o livro e oriente a criançada e até os adolescentes em relação ao consumo de drogas está sendo uma coisa mais intensa de vários pontos do país, e esse é um outro trabalho que o Rafa vai ter que se dedicar e se dividindo aí, né, entre a pena alternativa, mas é um trabalho de extrema importância que ele vai desenvolver a partir do ano que vem, tá certo?